Fala assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Fala de novo, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Acalma o seu coração agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O espírito de tosse passou aqui ventando, nós vamos orar para repreender isso em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa sexta-feira. Obrigado por cada adolescente, por cada jovem, por cada pessoa aqui presente, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, falar conosco, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos crescer e nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. É isso que nós te pedimos, te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Quer bater palma? Pode bater palma então, bate valendo. Sabe que eu estava num colégio agora, pouco antes do culto. Eu fui fazer uma breve palestra lá a respeito de saúde mental, de depressão, de suicídio do ponto de vista cristão. Eu não sou psicólogo, óbvio, né? Eu não sou psiquiatra, não sou médico, então eu só posso falar daquilo que eu sei, que é a Bíblia. E eu fui levar um ponto de vista cristão a respeito de depressão, suicídio e tudo mais lá. E foi muito legal, porque a dona do colégio Esmeraldas... É Esmeraldas ou Esmeralda? Não, calma, uma pessoa só fala. Tem S no final? Obrigado. A dona do colégio Esmeraldas, ela foi minha diretora. Hoje ela é dona da escola, mas na época ela era minha diretora. Né? A diretora Andréia, Valdir conhece ela. Ela foi sua diretora também, né, Valdo? Foi, né? E passa um filme na minha cabeça de quando eu era aluno, cara. Tá ligado? De quando eu era menino, de quando a idade de vocês assim. E hoje, aonde a gente está, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente tem construído, as coisas que a gente tem vivido, é tudo muito louco. Quando eu era menino, e a última coisa que eu queria, do fundo do meu coração, Deus sabe disso, a última coisa que eu queria era ser pastor. A última coisa que eu queria era ser pastor e estar aqui na frente de vocês pregando. Sabe por quê? Porque eu olhava para o meu pai é pastor, não sei se você sabe disso, meu pai é o pastor da nossa igreja aqui, pastor Domingos Jardim, é o pastor da nossa igreja. E aí eu olhava para o meu pai, eu olhava para as coisas que ele passava, eu olhava para tanta gente, cara, assim, falando mal do meu pai, das coisas que ele estava fazendo. Só que eu vi o meu pai sair de casa junto comigo 6 horas da manhã, e eu vi o meu pai chegar em casa às 7h30, 8 horas da noite, às vezes 9, 10. Eu vi o meu pai trabalhar um monte, dar a vida pelas pessoas. Eu falava, mano, como assim, cara? E aí ele faz tudo isso pela galera, e a galera ainda faz esses negócios com ele, fala mal dele, ainda xinga ele. Eu não quero ser pastor nem a pau. Eu falava isso declaradamente. Uma vez Deus tocou no meu coração, e eu sei que foi Deus que tocou no meu coração, e foi Deus me impeliu, e eu falei para meu pai quando eu era menino, eu falei assim, pai, eu vou ser pastor. Mas logo depois, dias depois, eu me arrependi muito de ter falado aquilo, e eu falava assim, não, velho, eu não quero ser pastor não. Eu não quero ser pastor não, porque, pelo amor de Deus, cara, olha as coisas que meu pai passa. E eu comecei a trabalhar, inclusive o Júnior está aqui, o Júnior foi meu chefe, eu trabalhei no banco e tal. Mas no final das contas, a gente faz aquilo que Deus nos designou para fazer. A gente faz aquilo que Deus nos separou para fazer. E aquilo que eu pensava, que eu imaginava que eu jamais iria fazer, que era ser pastor, hoje eu vivo para fazer isso, para pastorear vocês, para cuidar de vocês, para amar vocês, e eu não tenho nenhum arrependimento de ser pastor. Eu amo esse ministério, eu amo essa casa, eu amo estar aqui servindo vocês, eu amo liderar o Ministério Multi, e eu amo tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, e tudo aquilo que a gente está vivendo. E eu falo isso porque eu estava pensando, eu nem ia pregar isso, cara, eu ia pregar outro texto, tá ligado? Eu ia pregar, como o Rafael gosta, um expositivão lá do Velho Testamento, mas... Cara, Deus está me levando para outra direção, porque realmente eu estava pensando em tudo que aconteceu na minha vida, entendeu? E toda a transformação que eu passei e que Deus causou na minha vida e que o Espírito Santo de Deus causou dentro de mim para que eu pudesse estar aqui hoje pregando.
para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo isso com vocês. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui para uma campanha de Kings Kids em Assis, em 2005. Valdir estava comigo lá também. Valdir é meu amigo há muito tempo, tá bom, gente? Muito tempo mesmo. Não tanto tempo assim, que a gente não é tão velho, né, Valdir? Mas nós estamos ficando velho paia já. Mas, Valdir estava comigo. Quantos anos você tinha, Valdo? 7, né? Excelente, era uma criança. Já nem saía de casa, estava lá com a gente em Assis. Mas foi muito louco. Era legal porque o Valdir, a tia Meire, a mãe do Valdir, ela é uma mulher, uma santa mulher de Deus. Ela é, assim, uma mãe extraordinária. E ela dava para o Valdir, além da mala de roupa dele, uma mala só de bolacha e biscoito. Era fantástico. E aí a gente assaltava a mala dele de madrugada. Era muito legal. E ele ficava bravão, querendo saber quem comeu as bolachas de maisena dele. Foi muito legal. E aí quando ele descobriu, ele ficou bravo. Mas foi engraçado. E depois a gente restituiu em amor e amizade. Né, Valdir? Tamo junto. Tô te devendo as bolachas de maisena. Mas, nessa conferência, o líder desta conferência se chamava, né? Chama, porque não morreu, mas na época o líder da conferência era o Valdir. Hoje ele é pastor. Na época ele não era nem pastor ainda. Hoje ele é pastor Valdir Galdense. Ele é pastor aqui na Igreja Presbiteriana Independente. Ele é um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente ali da 4 de Abril. Um santo homem de Deus também, tem uma família linda. Na época ele namorava com uma moça chamada Renata. Hoje ele está casado com ela, já tem 2 filhos. 2 meninos muito, muito legais. Pra você ter noção como as coisas passaram. E aí a gente estava lá na campanha de Kings Kids 2005, Assis, hospedado dentro de uma igreja muito legal que nos recebeu lá. E aí, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu estava sentado assim, do lado esquerdo do auditório, mais ou menos na 3ª para a 4ª fileira. Então seria mais ou menos aqui, assim, ó, perto da onde a Maria está aqui e tal, o Henrique ali. Mano, esqueci o nome de Jesus. Como? Júlio, aqui. Eu acho que eu estava sentado exatamente onde o Júlio está. É isso mesmo. E aí, o Valdir pregou, até porque tinha muita criança. Eu tinha 11 anos, então eu era uma criança. Cara, o Valdir pregou uma das mensagens mais simples que eu já vi na minha vida, mas uma das mensagens mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. Para mim foi a mais poderosa. Por quê? Porque foi a mensagem onde o Espírito Santo me chamou. Naquele momento, o Valdir pregou aquela mensagem e ele estava falando simplesmente sobre Jesus. Que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados. Eu tinha só 11 anos, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje. Eu não tinha a profundidade do relacionamento de Deus que eu tenho hoje. Mas naquele momento, Deus começou a falar comigo. E eu comecei a falar, nossa, eu realmente sou pecador. Eu realmente já desobedeci os meus pais. Eu realmente já contei mentiras. Eu realmente já invejei o meu amigo. Eu já xinguei alguém. Eu já arrumei briga. Eu realmente pequei. E naquela simplicidade daquela mensagem, Deus começou a falar comigo. E aí o Valdir falou assim, se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está aqui hoje e você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. E foi naquele dia que eu levantei, fui até ali à beira do palco onde o Valdir estava pregando, eu ajoelhei e eu comecei a orar, e eu comecei a falar, Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Eu era uma criança, mas Jesus estava falando comigo, cara. E aí o Valdir começou a cantar uma música assim, ó, dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Quem conhece essa só é velho de igreja, cara. Cantarei teu amor para sempre. O Valdir começou a cantar essa música no violão. Era o Valdir e um violão, assim, ó. O Valdir nem canta tão bem assim, mas ele estava cantando lá, era legal pra caramba. E eu lembro, cara, como se fosse hoje dessa experiência, porque foi o dia em que eu me converti, foi o dia em que Jesus me adotou, foi o dia em que o Pai me fez ser filho de Deus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque passando um filme na minha cabeça,
Hoje eu tenho a comprovação de que naquele dia eu me converti. E eu não quero ficar aqui me gabando, eu não estou querendo pagar de santarrão, não. Eu fiz um monte de besteira, um monte de coisa errada que eu precisei me arrepender, que eu precisei pedir perdão pelos meus pecados, que eu precisei ajoelhar diante de Deus e pedir perdão, que eu precisei me restituir com meu Pai. Eu não estou aqui pagando de santão, mas o que eu estou falando é que hoje existem frutos que comprovam que naquele dia de manhã, eu me converti, o Espírito Santo de Deus me chamou, Jesus me chamou, e eu reconheci o chamado dele, eu não pude resistir àquele chamado, a graça e o amor de Jesus. E sabe por que eu estou falando isso hoje para você? Porque talvez, muito provavelmente, vários de vocês aqui hoje, ainda não se entregaram a Jesus. Vários de vocês aqui hoje que estão me ouvindo, talvez vocês ainda não se converteram. Mas eu tenho uma notícia boa para você hoje. Jesus, da mesma forma como Ele me chamou em janeiro de 2005, Ele está te chamando hoje, nessa noite. Jesus está falando, venha porque existe salvação para você. Mas sabe qual que é o problema? Só é salvo aquele que reconhece que precisa ser salvo. Só é salvo aquele que entende que é pecador e aquele que entende que precisa ser salvo. Quantos aqui já assistiram Vingadores? Levanta a mão. Quantos assistiram Vingadores Ultimato? Levanta a mão. Legal, eu também assisti. O Thanos é o vilão. Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu o filme, eu não gosto de spoiler, eu não vou dar spoiler. Mas todo mundo sabe que o Thanos é o vilão. Certo ou errado? Certo ou errado? E o que é a humanidade? A humanidade, esquece os Vingadores agora. O que é que a humanidade podia fazer para se livrar do Thanos? Nada. O Thanos vinha, e a hora que ele desceu com a nave dele, ele começou, primeiro na verdade a galera, né, eu esqueci o nome dos malucos que desceram primeiro, que começaram a tocar o terror antes do Thanos vir. A galera, igual a gente assim, ó, que não tem superpoder nem armadura, foi uma correria, uma loucura, brother. Ninguém podia fazer nada contra aquele mal. Mas existia a Ordem Negra, exatamente, mas existia uma equipe que poderia vencer. Existia uma equipe que poderia derrotar aquele mal. E essa equipe era a equipe dos Vingadores. Os Vingadores juntos, eles tinham poder e capacidade para defender a Terra e derrotar o Thanos. Agora veja bem, deixa eu te falar um negócio. Eu e você, nós sozinhos, nós não temos capacidade para sozinhos derrotarmos o pecado que habita em nós. Eu e você, nós sozinhos, nós não podemos. E o pecado na nossa vida é tipo Thanos. Não existe nada que a gente possa fazer. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele foi e é poderoso para derrotar o pecado que nós não podemos derrotar, e Ele derrotou o pecado na cruz. E veja a diferença entre Jesus e os Vingadores. Por quê? Por causa do filme. O pessoal precisa comprar ingresso para ir no cinema. Então o filme tem cena de ação, não é verdade? E o Capitão América empunha um escudo e é emocionante. E você fica arrepiado e fala, uau, que luta! E o Thor usa o Mjolnir e ele voa com aquele martelo e conjura trovão. E é muito louco. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo não combateu a morte com uma batalha. Jesus Cristo combateu a morte se humilhando e morrendo a morte que deveria ser minha, que deveria ser sua. Ao contrário do que os judeus esperavam, ao contrário do que a humanidade esperaria, Jesus Cristo não veio numa armadura, modo full, espada, escudo. Não, Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, de forma simples, e venceu
o pecado com morte, morte de cruz, uma morte sofrida, mas ele sofreu essa morte, para que agora eu e você, nós não precisamos mais sofrer, nós agora temos a vida eterna. Você percebe a diferença do nosso rei para tudo aquilo que o mundo prega? Quantos aqui são discípulos de Jesus convertidos? Levanta a mão aí. Massa, se você não levantou a mão, então você não é discípulo de Jesus, ou você não está prestando atenção. Então eu vou perguntar de novo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a sua mão. Pode abaixar. Deixa eu te falar um negócio. Do dia em que eu me converti, até o dia de hoje, depois que eu respondi ao chamado do Espírito, naquele dia, naquela igreja, em Assis, em janeiro de 2005, algo aconteceu dentro de mim, mas sabe algo que é muito importante? Eu agora preciso viver como um discípulo de Jesus. Eu agora tenho o dever, a obrigação de viver como um seguidor de Jesus. E para eu saber como eu devo fazer isso é muito simples, eu preciso ler a Bíblia. E a Bíblia fala que o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele dá o quê? Ele dá o quê? Quem falou fruto? O seguidor de Jesus, ele dá frutos. Ele dá frutos. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O que são esses frutos que os seguidores de Jesus têm que dar? O que são esses frutos que os seguidores de Jesus têm que dar, Fabinho? Pessoas para a igreja. Pessoas para Jesus é um tipo de fruto, correto, porém não satisfatório. Vamos lá. Marcelos, o que são os frutos que o discípulo de Jesus tem que dar? Não sei. Vai, Marcelos. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo Marcelos, pessoal. Brincadeira. Vamos lá. Quais são os frutos que o discípulo de Jesus tem que dar? Leandrinho, fica de pé para o pessoal te ver. Isso. Lê. Quais são os frutos que o discípulo de Jesus tem que dar? Não faz ideia? Sai dessa mesa de som agora, em nome de Jesus. Não, brincadeira. Não vale responder que não sabe, para não responder, viu? O próximo agora eu vou exigir uma resposta de alguém, não quero nem saber. Tá bom? Olha só, a galera do Paraguai está aqui, uma salva de palmas para a galera do Paraguai, excelente, mano. Como é que eu falo assim, o que são frutos? Como é que fala em espanhol assim, o que são os frutos? Que são os frutos? Ah, ok. Então, eu vou perguntar para ele em espanhol, beleza? E ele vai me responder em espanhol também, depois eu traduzo. Fechado? Que são os frutos? Frutos espirituales. Sim. Não sei. Sabe sim. Tempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode responder em espanhol, não tem problema, pode responder em espanhol. Mais claro, tem que ser mais claro, não entendo. O que são os frutos espirituales? Bondade, fé, depois que mais? São 12, espera aí. 7 ou 12? 7, né? Bondade, fé, Apocalipse, se lê. Gálatas 5, 22, o que você está querendo falar, mas está excelente. Uma salva de palmas para o Fagunço e para as irmãs dele. Little França, o que são frutos que o discípulo de Jesus tem que dar? Você me ama, né, velho? Demais. Mansidão, bondade, integridade, quê? Domínio próprio. Excelente, uma salva de palmas para o Little França. Olha só, presta atenção, deixa eu falar um negócio.
Tudo isso pode se resumir em uma palavra. Fala bem forte, bem alto. Transformação. Fala de novo, transformação. Fala mais uma vez, transformação. O discípulo de Jesus dá frutos que demonstram a sua transformação. O que significa transformação? Bom, agora você não é mais mentiroso, agora você não é mais boca suja, agora você não é mais brigão, agora você não é mais pavio curto, agora você não é mais alguém que ofende a sua mãe e seu pai dentro de casa com desobediência, agora você é transformado. Esses são os frutos. Fala de novo, transformação. Transformação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. É só para abrir a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, levante sua Bíblia aí aberta, assim, ó, bem bonita. Bastante Bíblia hoje, excelente, muito bom. Se você ainda não tem Bíblia, junta mais 4 amigos, se inscreva na conferência multi que você ganha uma muito legal. Gostou dessa, né? Você gostou dessa? Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Para de conversar e presta atenção. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Vamos falar isso de novo? A árvore boa... Não, fala igual gente, em nome de Jesus. A árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim produz frutos ruins. Olha só, toda árvore que não produz bons frutos, presta atenção, é cortada e lançada ao fogo. Que fogo é esse? Fala inferno. Fala inferno. Portanto, é possível identificar a pessoa, talvez na sua Bíblia está escrito identificar a árvore, por seus frutos. Versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Fala a fé. Passa pela cabeça antes de chegar no coração. A árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim produz frutos ruins. O problema é que a árvore ruim vai ser lançada aonde? No inferno. Sabe por que às vezes é muito mais legal ver o pregador do YouTube do que ver os pregadores aqui da Primeira Igreja Batista? Porque o pregador do YouTube não fala do inferno. E aí é mais macio para o nosso coração, não é verdade? Mas deixa eu te falar um negócio. O inferno existe, o inferno é real. Só existem 2 caminhos. O caminho do céu e o caminho do simples. E aquele que se converte, aquele que é discípulo de Jesus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, agora ele precisa dar bons frutos, frutos de transformação. Ele precisa ser essa árvore boa aqui, que produz bons frutos. Caso contrário, a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada onde? Exatamente. Agora, eu estou olhando aqui para um monte de árvore bonita, que está dando um monte de fruto bom em nome de Jesus. Mas, será que os seus amigos lá da tua escola, os seus amigos do teu treino de futebol, os seus amigos da sua aula de kickbox, os seus amigos do seu curso de inglês,
Suas amigas do balé, do jazz, do contemporâneo? Será que elas lá, eles lá, será que eles são boas árvores que estão produzindo bons frutos? Porque aqui dentro todo mundo é crente, cara. É fácil ser crente aqui dentro, é massa, todo mundo levanta a mão, todo mundo responde apelo, todo mundo chora porque a música é emocionante, todo mundo, mas lá fora é que o bicho pega. E muitas vezes, eu não estou falando que a culpa é só sua, mas muitas vezes os seus amigos e as suas amigas ainda não são boas árvores que dão bons frutos porque você não está pregando o evangelho. E os frutos, eles são transformação pessoal, mas os frutos, eles têm que ser vistos. Toda vez que eu estou saindo de casa e que eu estou vindo para cá, para a igreja, o caminho que eu passo na frente de uma mangueira. Mangueira, para você que é criado em apartamento, é um pé de manga. E aí, uma mangueira, o povo já pensou que era uma mangueira de borracha, que joga água, né? Nunca andou descalço na vida, aí fica gripado a cada 15 dias. Nunca arrancou o tampão do dedo, perdeu uma unha, nunca pegou um bicho de pé. Mas, deixa eu te falar. Não, esses dias eu tive que explicar para o menino do multi o que era um bicho de pé, porque ele não sabia. Mas olha só. Deixa eu te falar um negócio. Eu passo na frente de uma mangueira. Ou seja, de um pé de manga, é uma árvore. Tá bom? E aí olha só que legal. Quando essa árvore está carregada, ela está cheia de manga. A Jamila, ela gosta muito de manga, ela gosta muito mesmo. Então ela olha pra mim no carro e ela fala assim, amor, vamos parar, vamos catar umas mangas, velho. Ela gosta de manga, ela queria catar as mangas verdes pra comer com sal, pra você ter noção, velho. Tanto que ela gosta. Mas presta atenção! Quando aquela árvore, ela está carregada de manga, seja de manga verde, seja quando a manga está vermelhinha, rosinha, linda, pronta para a gente descascar ela no dente, já sair comendo, quando a manga está pronta, todo mundo que passar de carro ali perto daquele pé de manga, vai ver que tem manga no pé. Todo mundo que passar ali perto, vai ver, olha que pé de manga bonito, grande, cheio de fruta. Da mesma forma, com você que diz que é discípulo de Jesus, todo mundo que passar perto de você tem que ver os frutos que Jesus causa na sua vida. Todo mundo que passar perto de você tem que te olhar e falar assim, olha só que cara diferente, olha como ele é respeitoso, olha como ele é educado, olha como ele trata a professora com educação, olha as notas dele como são boas, olha como ele respeita a mãe dele, olha como ele respeita o pai dele, olha só como ele leva a Bíblia para a escola, olha o testemunho dele, olha só como ele só fala palavras de bênção. É assim que as pessoas devem te enxergar, porque você é uma árvore boa que dá bons frutos. Agora, se as pessoas estão olhando para você, e ao invés de olhar para você como aquele pé de manga lindo, carregado, cheio de frutas, as pessoas olham para você e falam assim, se for para ser crente igual esse infeliz, eu não quero. Se for para ser crente igual a esse cara, eu não quero. Então, deixa eu te falar uma coisa. Muito provavelmente, você ainda não se converteu. Porque discípulo de Jesus dá fruto. Discípulo de Jesus se torna parecido com Jesus. Discípulo de Jesus deixa a palavra de Deus transformar você. É nisso que consiste ser discípulo de Jesus. Vir ao culto é muito massa, e eu quero que você venha toda sexta-feira e traga todo mundo que você conhece do universo, mas somente vir ao culto não te torna discípulo de Jesus. Ir para a célula é algo maravilhoso, e eu quero que você vá para a célula toda semana, leve a sua sala de aula inteira, leve a sua escola inteira, eu quero que você faça uma célula na sua escola, eu quero que você multiplique a sua célula, eu quero que você torne líder de célula, eu quero que você arrebente de fazer um monte de coisa na sua célula, mas somente ir para a sua célula não te faz ser discípulo de Jesus. O que te faz ser discípulo de Jesus é dar bons frutos. E fruto é transformação, fala bem forte, transformação. Transformação, cara. Você
precisa ser transformado. A gente leu Mateus capítulo 7, isso é o final do Sermão do Monte, Jesus Cristo está falando, e Ele está falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque tem uma galera que paga de crente, mas não é crente. Tem uma galera que tem pose de crente, tem uma galera que fala igual crente, faz gira de crente, tem uma galera que anda com crente, mas não é crente. E é esse cara de Mateus 7, é esse cara que fala, mas Senhor, até capeta eu expulsei, até milagre a gente viu acontecendo, a gente fez. E Jesus vai olhar para esse crente falso no dia do juízo e vai falar, eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Sabe por quê? Porque seguidor do Instagram, porque like nas nossas fotos, porque visibilidade, porque por mais que as nossas camisetas sejam lindas, não é isso que te salva, não é isso que te leva para o céu. E não é isso que te faz ser discípulo de Jesus. O que te faz ser discípulo de Jesus é dar bons frutos. A árvore boa dá bons frutos. É isso. E você foi chamado hoje por Jesus para dar bons frutos. Você foi chamado hoje por Jesus para viver a transformação. E a sua transformação começa quando você se afasta daquilo que você sabe que você deve se afastar, ou seja, do pecado. Lá atrás na Bíblia, no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, logo depois da queda, Gênesis capítulo 3, a partir do capítulo 4, a Bíblia começa a nos contar a história de Caim e Abel. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, eu vou falar de cabeça, mas a Bíblia começa a nos contar a história de Caim e Abel. Caim e Abel vão oferecer uma oferta ao Senhor. Caim oferece ali legumes, as paradas que ele tinha plantado, e Abel oferece uma ovelha. Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus rejeita a Caim e a oferta de Caim. Caim fica enfurecido, ele fica muito bravo, ele fica transtornado. E aí nesse momento, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora, presta muita atenção. Nesse momento, o próprio Deus chega no Caim e fala, Caim, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, parafraseando o texto, em nome de Jesus. Ele fala assim, fique esperto, porque o pecado está batendo na tua porta e ele está tentando te dominar, mas é você que tem que dominar ele. O próprio Deus fala isso para o Caim. Porém, Caim não escutou aquilo que Deus estava lhe falando, ele deixou o pecado dominar a vida dele, ele então leva o irmão dele para o campo e ele mata o irmão dele. Caim matou o próprio irmão. Um dia a gente prega só sobre esse texto, porque esse texto tem muito a nos ensinar, mas o que eu estou te falando aqui hoje é, a árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins e é lançada no fogo. O pecado está o tempo todo batendo na sua porta, assim como o pecado batia na porta na vida de Caim. O pecado está batendo na sua porta hoje e ele está tentando te dominar. Mas você não deve ser dominado pelo pecado. Você deve ser cheio do Espírito Santo de Deus e parecido com Jesus. E isso é dar bons frutos. Mas o pecado está lá, batendo na sua porta o tempo todo e tentando te dominar. Se você abre a porta e deixa o pecado te dominar, vai ser impossível que você dê bons frutos. Toda sexta-feira nós estamos aqui pregando o Evangelho, e toda sexta-feira nós falamos sobre o Evangelho que Jesus pregou, sobre salvação, sobre eternidade, sobre céu, sobre inferno, sobre transformação, sobre avivamento. Eu não quero que você saia por essas portas, e quando o pecado bater na sua porta para tentar te dominar, você receba ele com um abraço e uma xícara de café. Eu quero que você rejeite o pecado todos os dias da sua vida. Eu quero que você viva em santidade. Eu quero que você ande seguindo adiante, cada vez mais parecido com Jesus. E é isso que vai causar uma transformação na sua vida e, consequentemente, uma transformação na nossa cidade.
para que a gente possa causar a revolução que a gente quer causar na nossa cidade, nas escolas da nossa cidade. Você não pode deixar o pecado te dominar. E você sabe quando o pecado está batendo na sua porta, e você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Você sabe. A gente já listou aqui várias vezes, mas a gente não precisa listar hoje, porque a gente está ficando sem tempo. A galera do louvor pode subir, mas deixa eu te falar um negócio. O pecado bate na sua porta, e ele quer te dominar, e você sabe o que é pecado. Se afasta do pecado, cara, e se aproxima de Jesus. Se afasta daquelas coisas que querem te destruir. Se afasta daquelas coisas que querem te matar. Jesus Cristo te ama. E hoje, Jesus Cristo está te chamando. Da mesma forma como eu fui chamado em 2005, janeiro, Jesus Cristo está te chamando. Jesus está te chamando pelo nome. E está falando para você, está falando, abandona o pecado, cara. Jesus está olhando para você e está falando, eu amo você, eu morri por você. Jesus Cristo está te chamando hoje, te convidando, vem, entregue a sua vida, dê bons frutos. Seja transformado, seja como a árvore boa que dá bons frutos, e que no dia do juízo vai receber a recompensa. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, acalma o seu coração, dá uma respirada funda. Jesus Cristo está te chamando hoje. Ele está te chamando. Ele está falando com você, abandona o pecado. Existe algo melhor. Jesus está falando isso para você agora. Existe algo melhor, existe algo maior. Existe vida plena, existe salvação, existe promessa de eternidade. Você não precisa sair e oferecer o seu corpo para qualquer pessoa que você conhecer para se sentir valorizado. Você não precisa beijar o máximo de bocas possível para se sentir valorizado. Você não precisa do álcool para se sentir valorizado. Você não precisa das drogas. Porque Jesus te ama. Jesus está te chamando hoje. E Jesus está te dizendo, vem, se arrepende, vem. Jesus está falando ao seu coração hoje. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando. Não endureça o seu coração. Ofereça o seu coração. Ofereça a sua vida. E se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você quer realmente entregar a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, vem cá. Nós vamos orar por você.